Então vamos, pela ordem, começar então com a irmã Marie Henriqueta Cavalcante. 20 minutos, irmã, por gentileza. Pronto. Me dê aí que eu vou passar. É. Eu vou descer. Vai ser melhor. Esse negócio de falar longe do povo não dá, né? Boa tarde. Almoçaram bem? Sim. E eu também, estou tão cheinha que eu não tenho nem força para falar. Mas, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de retornar a esta cidade. Há 2 anos atrás, eu fui homenageada. E eu quero repetir o que já falaram aqui, que é uma cidade que tem uma energia muito boa, né? Há 2 anos atrás, quando eu falei no momento que eu fui homenageada, eu falei que eu tive a oportunidade de conviver vários momentos com Dom Paulo Evaristo Arnes, irmão de Zilda Arnes. E nós falávamos justamente da defesa dos pobres, dos pequenos, que era a paixão dele. Como eu fui apresentada, eu sou a irmã Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante. Eu sou amazonense, mas eu moro há muitos anos em Belém do Pará. E tenho uma atuação muito forte na região do Marajó. Quem já ouviu falar do Marajó aqui, levante a mão, por favor. Ixi, vai ser pouco tempo, vice. Pouco tempo para a gente conversar. Não sou, mas sou filha de nordestino e falo muito nordestino. Então, eu atuo muito na região do Marajó, na defesa das crianças e adolescentes daquela região. Há muitos anos, fiz várias pesquisas na região, mas também sou uma das pessoas que mais tem denunciado a situação de abuso e de exploração sexual contra as nossas crianças e adolescentes marajoaras. Mas também atuo em outros lugares. Nesse momento estou numa relação muito boa com outros estados. Eu faço parte de uma rede que se chama Rede Solivida, que atua em 8 estados, com 33 instituições. Então, a gente tem falado muito desse tema. E o que eu trago para vocês aqui não é nem resultado de pesquisa, porque eu acho que hoje de manhã o Salvador, ele fez uma fala que nós duas comentávamos, né, Elisa? Que essa questão dos dados. Os dados, para mim, eles me apavoram em alguns momentos, porque eu fico muito incerta. Então, eu até evito passar dados que não estão quantificados e qualificados para que a gente não desumanize esses dados. Então, o que eu trago para vocês é o olhar da experiência, da defesa, do enfrentamento, e junto com outros órgãos que são da repressão, trazer esse olhar e essa preocupação sobre as infâncias marajoaras. O Marajó, ele é um arquipélago constituído por 17 municípios. Dentro do Marajó, nós definimos a região por ser um arquipélago tão grande, com muitas ilhas, nós dizemos que nós temos o arquipélago dos rios, mas nós temos o arquipélago do campo, mas a gente ainda acrescenta que dentro do arquipélago dos rios nós temos também as florestas. Portanto, é Marajó Ocidental e Marajó Oriental.
Eu sempre digo que meu olhar, minha paixão, meu amor está lá para o Ocidental. Porque é lá no Ocidental que nós temos um município chamado Melgaço, com o pior IDH do Brasil. E tem outros também. Então, para mim, a minha área de atuação, quando eu defino ir para as regiões, para essa região, para serviços com outras organizações, nesse momento nós estamos fazendo um trabalho de integração, o Instituto do Ascona, do qual sou fundadora e presidente, nós estamos numa ligação muito boa com o Ministério Público do Estado do Pará. Portanto, gente, o Marajó, ele tem as suas infâncias. Essa foto aí, essas meninas aí estão tudo grandes, viu? Muitas já estão casadas, já se tornaram seguidoras dessa luta pela infância feliz e tranquila no Marajó. As nossas infâncias, elas têm rostos diferenciados. Elas têm necessidades diferenciadas, porque o Marajó é muito diverso. Então, a briga sempre é dizer que as políticas públicas, as políticas de promoção, elas não podem ser iguais para todos os municípios. Nós lutamos para dizer que as nossas infâncias marajoaras, elas precisam de políticas públicas adequadas para as suas necessidades. São crianças que têm poderes, potenciais, são crianças lindas e que, lamentavelmente, já antecipo em dizer para vocês, e aqui não vamos misturar questões políticas, porque isso não existe, o que existe é a defesa de crianças, é dizer que a gente tem que desfazer o que tem sido estigmatizado, por muitas vezes, em identificarem, em classificarem, em denominarem as nossas infâncias marajoaras como crianças, que até é um erro gravíssimo dizer que criança se prostitui, porque criança não se prostitui. Criança é explorada, adolescente é explorado. E quando a mídia traz para o Brasil inteiro, porque eu passei quase um mês tendo que dar entrevista tanto para a imprensa nacional, fazer matéria para a imprensa internacional, para desfazer o que publicam sobre o nosso Marajó. E aqui, antes de continuar, eu peço permissão às nossas crianças. Quando elas se sentem extremamente violentadas, desumanizadas, expostas, por falarem delas de uma forma tão cruel e com más intenções. Com más intenções. Existem interesses quando as crianças do Marajó, elas são expostas como crianças que só vivem no meio da pobreza, a pobreza existe. Quando elas são identificadas, como eu falei, como crianças que são balseiras, crianças que são prostitutas, crianças que vivem se entregando, crianças que tiram os dentes para sexo oral, tudo isso não passa de uma grande mentira. Primeiro, a gente tem que reconhecer que é fundamental a resiliência, a riqueza das experiências das nossas crianças, e a gente precisa sempre valorizar as suas histórias. Um outro elemento que é super importante a gente saber, que é criança do Brasil inteiro, não só no Marajó, que eu não estou negando que existe no Marajó, que crianças do Brasil inteiro que passam pela exploração sexual, elas são crianças, antes de tudo, afetadas pelo abandono social e pela falta de políticas públicas. Eu escutava semana passada, num debate,
que teve lá em Belém, e alguém falou que eu achei que foi fundamental. Se não existem políticas públicas, as crianças, nossas crianças, estarão cada vez mais vulneráveis e expostas a qualquer tipo de exploração. Um outro elemento que eu trago para vocês são dados que eu publico aqui, sem nenhum erro, né, que é do Ministério Público do Estado do Pará, que conseguiu, em 2022, dar, né, esse olhar dessa quantidade de processos, de crimes cometidos contra as nossas crianças e adolescentes no Estado, na região do Marajó, somente com esse quadro que não corresponde, gente. Lamentavelmente, não corresponde. 550 casos não é o número que nós temos. É bem maior. Porque todos os dias nós recebemos denúncias de crianças, principalmente, que foram abusadas. E se vocês perguntarem, Henriqueta, aonde acontecem esses abusos? A maior parte deles acontece no âmbito familiar. É no âmbito familiar. Não é fora. Né? Acontece também muito fora. E quando acontece fora, a gente já fica um tanto preocupado, porque é muito mais difícil fazer com que esse abusador ele seja responsabilizado pelo crime cometido. O que é que nós temos na região que nos preocupa? É uma pobreza muito grande. Pobreza. Né? Eu atuo muito num rio chamado Tajapuru, que é no estreito de 2 municípios chamados Breves e Melgaço. Eu já encontrei várias crianças dentro de balsas. Muitas. Eu nunca subi para estar lá no meio delas. Mas uma denúncia que eu recebi quando eu estava na beira do rio, eu estava, graças a Deus, com a polícia, com o conselho tutelar, né? Quer dizer, um delegado, 2 investigadores e o conselho tutelar. Quando eu recebi a ligação que estava passando uma balsa, que essas balsas saem do Amazonas até e vai passando por Belém, por Macapá, chega em Belém, muitos desses caminhoneiros que estão nessas balsas, eles são daqui também da região do Sul e Sudeste. E dentro dessa balsa tinha mais de 15 crianças, quando a polícia chegou. Né? Estava até comentando com a Cida que essa denúncia ela foi tão significativa para nós, porque nós conseguimos dialogar com a criança, uma criança, que o Conselho Tutelar conseguiu encontrá-la. As demais pularam no rio, porque ficaram com medo, porque na época tinha muita pirataria. E uma menina de 19 anos. O depoimento delas foi assim, o suficiente, né, para a gente ter dados que isso significam muito para a nossa luta. Foram elementos fundamentais. Eu acho que eu nunca tive uma aula de políticas públicas tão bem dada como essa menina de 9 anos, quando ela disse para mim, tia, eu não sei por que vocês tiram a gente da balsa. Quem é que vai dar comida lá em casa? A minha mãe, ela gasta todo o óleo diesel para levar meu irmãozinho lá para a cidade. Quando chega na cidade, o posto de saúde está fechado, não tem médico, não tem enfermeiro, não tem material para fazer curativo. E aí eu disse, mas vocês trocam a escola pela rotina nas balsas? Eu usei outra palavra. Ela disse, e adianta ir para a escola? Se na escola não tem merenda? Se na escola o professor não vai porque ele não recebeu? Mas essa realidade, sim, terminando, isso foi em 2016.
No segundo semestre agora vai ser lançado o filme dessa denúncia chamado Humanas. Fiquem atentos, atentas, que vai ser lançado esse filme. Já está gravado, foi todo gravado na região. Eu fui a consultora desse filme e ele vai trazer esse olhar. Mas essa realidade, gente, não vai acontecer ou não acontece somente lá na nossa região. Tem muitas crianças, também da região sul, sudeste, que são abusadas, são exploradas, passam fome. E o que vale é a nossa capacidade de nos comprometermos para que essas crianças sejam amadas, abraçadas, queridas por todos nós, adotadas. Acho que hoje de manhã eu saí daqui com essa, deixando ruminar dentro de mim que as nossas crianças do Brasil inteiro são nossas. Elas não são de ninguém, elas são nossas. Elas precisam ser cuidadas. E eu sou muito grata ao convite que me fizeram. Sou muito grata a Maristela, quando ela disse, você vem para o seminário e você vai trazer o Marajó com você para o seminário. Então, eu trago para vocês, porque essa questão, sabe, da nossa relação de empatia, de escuta, sabe, da compreensão das questões sociais, culturais e econômicas, que impactam a vida das nossas crianças e adolescentes, e a busca por soluções que promovam inclusão e igualdade de oportunidades é compromisso de todos nós. Não é só meu que estou lá enfrentando esse problema, arriscando a minha vida, tendo que me esconder em alguns momentos, sair lá do estado para não ser encontrada, para não ser massacrada, para não ser eliminada. Mas é compromisso de todos nós. Sabe, é você que está dentro da escola, dentro da creche, dentro, sabe, do hospital, em qualquer espaço, onde encontrarmos violações de direitos de crianças e adolescentes, nós temos que falar disso e temos que questionar de quem é de direito. Portanto, é urgente, né, dentro do nosso contexto marajoara, enfrentarmos essa realidade de extrema pobreza, mas também o enfrentar desse pilar aí que, para mim, que é um dos piores que existe, que é a impunidade. Se esses abusadores não forem para a cadeia, quem explora, quem abusa criança e adolescente cometeu crime. E lugar de criminoso é ser responsabilizado. O que também a gente sabe que não é a única solução, porque existem questões estruturais muito mais graves. Portanto, eu quero fazer um pedido para vocês que estão aqui. Não se deixe influenciar por fake news, quando vier mais uma questão do Marajó. Primeiro, mentiras, são mentiras, sabe? São verdadeiras mentiras. Quem foi que disse que fábrica de calcinha é política pública para o enfrentamento de violência sexual? E a ex-ministra Damares era o que ela queria fazer lá na região. Né? Dizendo, inclusive, eu estava agora numa ação do governo federal, lá em Breves, no município de Breves, e teve uma senhora que ela veio me atacar, e eu disse, a única solução, senhora, eu pedi para a polícia lhe prender agora. A senhora está me ofendendo. Quando ela me chamou de hipócrita, dizendo que ela era a autora do projeto e que tinha feito a entrega desse projeto para a ex-ministra Damares para a construção da fábrica de calcinhas. Isso é ridículo para o nosso país. É ridículo. Isso é feio demais. Isso é não entender o que é amar as nossas crianças. Então, cuidado com fake news antes de divulgarem. Porque, inclusive, a música daquela jovem, com informações equivocadas, gente, no Marajó, de Belém para o Marajó, a primeira cidade, que é da região do Marajó Oriental, que a gente diz que é o Marajó dos Campos,
que tem muita praia, muitas coisas bonitas. Você sai de Belém, 6 da manhã, você vai chegar lá na cidade de Soura ou Salvaterra, lancha rápida, 9h30, 10 horas da manhã. Não é 5 minutos, como foi informado. Não existe. Para o lado do Marajó que eu mais viajo, são 18. Tem viagens para o Gurupá que é 26 horas dentro do barco. Eu entro dentro do barco 6 da tarde. Se eu for para o município de Breves, eu vou chegar em Breves 8, 9 horas da manhã. Tem que passar a noite todinha numa rede. Né? Eu não posso andar de rede por causa das ameaças de morte. Né? Então, eu tenho que me trancar dentro do camarote. Mas não existe cidade do Marajó próximo. Então, a gente não pode fazer essa reprodução de mentiras. Muito cuidado, muito cuidado. E essa questão das situações de abuso, de exploração sexual, tráfico de pessoas, porque são crimes interligados. Quando eu falo de exploração sexual, eu estou falando também de tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, tráfico de armas e tráfico, sabe, de pessoas, que é um crime também muito presente, silenciado. Quando eu estive aqui há 2 anos atrás, nós conseguimos resgatar 3 meninas, 3 moças que estavam lá em Belo Monte, em Altamira, no projeto Belo Monte. E essas jovens eram daqui, de Santa Catarina. Então, é um crime muito silenciado, invisível, pouco debatido, e que é uma afronta para nós, defensores de direitos humanos. Portanto, a gente precisa saber que essa situação, essa realidade, ela exige de nós, né? Exige de nós enfrentarmos com maior intensidade. E imaginem os profissionais que trabalham nessa região, né? O que tem que fazer para enfrentar. Porque as nossas distâncias geográficas, elas são um grande desafio para nós, para esse enfrentamento. E a gente também percebe, dentro desse contexto, que nós precisamos saber que nós necessitamos da elaboração, viu, de um diagnóstico que possa contribuir para essa problemática. É muito ruim. Às vezes, tem jornalista que diz assim, tu vive lá na beira do rio, aí tu fala que tem exploração sexual, cadê o número de meninas que estão sendo exploradas? Eu digo, eu não sou peixe, eu não vivo dentro do rio. Então, vai ser muito difícil eu contar quantas crianças estão dentro dos navios, das balsas, para me dizer e dar esse diagnóstico para vocês. Então, nós precisamos de uma ajuda enorme, porque eu digo que é uma grande lacuna os dados não quantificados e qualificados para que a gente possa tratar, inclusive, de políticas públicas condizentes para a realidade. Tá? E aqui é fundamental na região, a gente tem um outro desafio, que é essa falta de funcionamento do sistema de garantias de direitos. Essa é uma questão complexa, que exige envolvimento de diversos atores e de ações coordenadas. Não adianta o juiz mandar prender, né? O juiz sentenciar, se não existe outras questões que são fundamentais para que essa criança e esse adolescente sinta-se seguros dentro de casa, né? Dentro da sua cidade. Porque criança e adolescente tem que ter garantia de políticas de saúde, de educação, de promoção, de lazer, né? E, às vezes, o que nós também nos deparamos, né? Tem prefeito que, quando chega na cidade, eles até morrem de medo, viu? É, porque eu denuncio mesmo, né? Porque o prefeito que tem dinheiro para pagar a banda Calcinha Preta para cantar no município e não tem merenda para mandar para a escola, que gestor é esse, né? É. Pois é, então tu te cuida aqui, neguinho, também, que eu vou procurar.
Irmã, Ei! irmã Riqueta, Oi! já estamos com 2 minutos. Já estou terminando. Estou terminando. Vocês querem que eu termine já? Não, tu balança a cabeça dizendo que sim. 2 minutos, falta 2 minutos, eu estou terminando. Então, eu disse para vocês que nós precisamos, né, do funcionamento do sistema de garantias de direito. Nós precisamos de trabalhos em conjunto, nós precisamos de estratégias inteligentes. E agora nós criamos na região um fórum permanente sobre o Marajó. Nós estamos dialogando com o governo do estado do Pará e com o governo federal, dizendo o que é essencial para que as nossas crianças e adolescentes sintam-se protegidas. Ontem eu recebi uma boa notícia, fiquei muito feliz. O governo federal ontem anunciou 10 lanchas para 10 municípios do Marajó para o Conselho Tutelar. Sabe? Fiquei feliz, muito feliz. Sabe por quê? Porque às vezes os conselheiros tutelares não chegam até o local que essa criança sofreu a violência por falta de transporte. E o nosso transporte, gente, as nossas ruas são os nossos rios. A gente precisa de lancha de qualidade, segura. A polícia precisa de ser abastecida para fazer o seu trabalho. Se não for assim, a gente não consegue avançar de jeito nenhum. Portanto, o trabalho em rede, ele é essencial. E aqui eu vou até ler, para ser mais rápido, né, porque eu tenho que terminar. É essencial para garantir a efetividade do sistema de garantia de direitos. Isso envolve a articulação entre diferentes instituições. A colaboração e a comunicação entre esses atores são fundamentais para identificar situações de vulnerabilidade, atuar preventivamente e oferecer suporte necessário para assegurar o bem-estar das nossas crianças e adolescentes. A outra questão é a questão de adotar estratégia de geração de emprego e renda para as famílias em situação de risco de vulnerabilidade. Eu digo para vocês, não vou nem olhar, eu digo para vocês que não adianta fazer só enfrentamento. Se as nossas famílias, se as nossas crianças não tiverem também os seus pais, sabe, seguros. Portanto, eu tenho dito e falado em todos os espaços lá daquele estado que é necessário pensar num projeto de geração de emprego e renda. A pobreza tem que ser enfrentada. Não adianta falar de enfrentamento se essa criança não tiver o que comer, né? Sim, eu preciso ir para a balsa porque eu tenho que levar comida para casa, porque faz 2 dias que a gente não come. Opa, por aqui eu já agradeço. Digo para vocês, coloquem o Marajó no coração de vocês junto comigo e não deixem que as nossas crianças e adolescentes sejam expostas nacionalmente e internacionalmente de forma tão cruel em lucro de crescimento de algumas pessoas que querem apenas se beneficiarem com a miséria humana. Sigamos amando, sigamos firmes, porque é só na firmeza e na resiliência da nossa fé e do nosso compromisso é que nós vamos salvando as crianças do nosso Brasil. Gratidão ao Instituto Arnes por nos colocar aqui e trazer a voz das nossas crianças e adolescentes. Uma salva de palmas para elas que estão lá no Marajó. Obrigada.